segundo Vita, Câncer nos série ossos. Câncer nos Ossos. Isso. Um dos meus primeiros desafios em clínica foi atender uma pessoa que estava com câncer nos ossos. E é lógico, né? Uma situação muito delicada, porque estava bastante avançado já. E a pessoa foi o seguinte, ela era um executivo muito bem sucedido, dono de uma empresa bem grande, né, com muitos colaboradores, com muito sucesso profissional, intelectualmente muito desenvolvido. E em uma etapa da vida dele, ele estava fazendo uma viagem, que era uma viagem dos sonhos com a esposa, e ele abaixou para pegar uma mala e sentiu uma fratura na coluna. E aí ligou pro médico, né, e aí ele falou, olha, volta porque isso não é uma coisa comum, né, vamos ver melhor o que acontece. E aí foi diagnosticado, né, o câncer nos ossos. O que aconteceu? Durante a primeira sessão da terapia quântica, nós fazemos uma pergunta que ela é crucial para descobrir a causa, para investigar um pouco mais o que o corpo da pessoa está querendo dizer com aquela doença. E essa pergunta é o que estava acontecendo na sua vida naquele momento. E o que estava acontecendo? Ele perdeu alguns clientes que eram muito importantes e que provavelmente isso significava o fim de uma etapa de muito sucesso na vida dele profissional, da empresa, e que haveriam muitas rupturas de contratos, tanto com fornecedores, quanto com clientes, quanto com colaboradores. E também socialmente haveria uma ruptura no sentido de reconhecimento. E automaticamente houve uma somatização dessas emoções, dessa sensação de ruptura, da estrutura da vida, né, dessa pessoa. Então, ele inconscientemente ele acabou reproduzindo isso no corpo dele. Né? A gente começa a tratar a doença na causa depois que a gente identifica e se isso realmente faz sentido para a pessoa. Né? Não significa que todas as pessoas que têm essa doença específica, ela tem a mesma causa. Mas durante a sessão fica bem claro isso. E aí, a partir dessa percepção, foi possível encontrar algumas soluções e algumas formas da pessoa identificar a alegria na vida dela novamente. Também junto com isso vinha assim, uma sensação de diversão. Era como se tivesse uma criança brincando montando um Lego ou algum brinquedo que era trabalhoso para as outras, mas que para ela era feito com muita facilidade e com muita alegria. Então, por mais que existissem conflitos ou questões bem desafiadoras, ele fazia isso de um jeito leve, com maestria, com orgulho, com alegria. E aí, o ponto-chave para mudar, para alterar esse processo, foi criar situações e manifestar outras formas de diversão. Que no caso ele poderia ser uma das possibilidades que ele mesmo encontrou. Ele poderia ajudar os filhos dele nas empresas, ele poderia ser consultor, ele poderia não depender tanto mais da empresa, deixar a empresa funcionar e acontecer, mas sem aquela dependência de que a empresa trouxesse a felicidade. E aí a sensação da estrutura óssea, a sensação da segurança, de estar conectado com a vida, de ter um chão, de se sentir firme, de se sentir alegre, de se sentir tranquilo e seguro nessa estrutura, ela vai se reorganizando. E aí, naturalmente, o corpo também vai se recriando.